Renda passiva. Você já viu esse termo e pelo menos em algum post, um vídeo, um anúncio durante essa semana. Todo mundo fala, pouquíssima gente explica de verdade. Energia solar, a mesma coisa. Promessa frequente, explicação rara. Hoje eu vou juntar essas duas coisas e te responder de uma vez só. Dá para ter renda passiva com energia solar. Quanto custa para entrar? E mais importante, qual é a diferença entre um projeto de verdade e um que te promete o sol, mas entrega sombra? Fica aqui até o final. Tem simulação real com números aqui. Você vai gostar. Antes de qualquer coisa, eu preciso que a gente alinhe o conceito, porque renda passiva virou um termo tão usado que perdeu o seu significado. Renda passiva, na verdade, é aquela que entra, ou seja, você recebe independentemente do seu esforço ativo contínuo. Não é a ausência total de trabalho, porque qualquer investimento exige pesquisa, análise e acompanhamento, mas é uma renda que, uma vez estruturada, não depende de você trabalhar hora a hora para ela existir. Aluguel de imóvel é renda passiva? Sim, mas você precisa do capital para comprar o imóvel. Dividendos de ações são renda passiva, mas você precisa ter as ações. Juros de renda fixa são renda passiva, mas o capital precisa estar alocado. Ou seja, renda passiva não é renda sem custo, é renda sem esforço operacional contínuo. E é exatamente esse modelo que a energia solar oferece quando você investe do jeito correto e seguro. Vou te explicar o mecanismo de forma simples. Quando você investe em uma usina solar compartilhada, você aporta o capital para a construção de uma usina solar de médio ou grande porte. Essa usina é construída e conectada à rede elétrica de distribuição local. A partir do momento em que a usina entra em operação, ela começa a gerar energia. Todos os dias, todo mês, com base na radiação solar daquela região. Essa energia tem valor, porque ela está sendo entregue para a rede elétrica e compensa em forma de crédito de energia para os beneficiários do projeto. A receita que essa geração produz é distribuída proporcionalmente entre os sócios e investidores, de acordo com a participação de cada um na usina. Pensa como um imóvel alugado. Você comprou o imóvel, no caso, comprou uma fração da usina. O imóvel está alugado. No caso, a usina está gerando energia. Todo mês chega o aluguel. No caso, chega a distribuição da receita. A diferença é que você não precisa lidar com o inquilino, não precisa fazer reforma, e o locatário é o sol, que nunca chega atrasado na hora do pagamento. Obviamente, tem um período antes disso acontecer, que é o período de construção e planejamento da usina. E é sobre isso que eu quero ser muito claro com você agora. Usina solar não é um investimento de resultado imediato. Existe um prazo de construção que, dependendo do projeto, fica entre 8, 12, 13 meses, durante o qual seu capital está alocado na obra e a distribuição ainda não começou dessa energia. Isso não é problema, é a natureza do ativo, mas você precisa saber disso antes de entrar no empreendimento. Agora, a pergunta que todo mundo quer responder: quanto custa? Investimento em usina solar compartilhada não é para qualquer ticket. Estamos falando de um ativo de infraestrutura real, uma usina que precisa ser construída, equipada, conectada. Os projetos sérios que existem no mercado hoje costumam trabalhar com ticket mínimo a partir de R$50 mil. Existem projetos com ticket maior, com cotas maiores, a partir de 100, 200, dependendo do tamanho da usina e do perfil do investidor que a empresa está captando. Por que o ticket é alto? Porque você está financiando uma infraestrutura física, painéis solares, inversores, estrutura de montagem, conexão com rede, outros custos com licenciamento e engenharia. Tudo isso tem custo real e o retorno vem da operação dessa infraestrutura ao longo de 20, 25 ou 30 anos.
O que você está comprando não é um produto financeiro abstrato. Você está comprando uma fração de uma usina que vai gerar energia por décadas. O seu ativo é físico, real, com geração mensurável. Bem, vamos aos números agora. Mas antes, um aviso. Qualquer simulação depende das premissas do projeto específico. Eu vou usar números baseados em projetos reais de mercado. Não estou inventando, mas também não estou prometendo que todo projeto vai entregar exatamente isso. Vamos ao cenário. Cenário de investimento, R$100 mil e uma usina solar no Nordeste do Brasil. Por que Nordeste? Porque a região tem uma das maiores irradiações solares do mundo, o que significa mais energia gerada por painel e mais receita por real investido. Retorno projetado entre 14% e 18% ao ano, dependendo do projeto. Período de construção estimado entre 9 a 13 meses, sem distribuição, ou seja, quando o seu dinheiro fica alocado ali sem receber de volta. A partir do 13º mês da operação, distribuições mensais de receita, com entre 15% a 18% de retorno ao ano. Receita anual estimada, R$15 mil. Distribuição mensal média, aproximadamente R$ 1.250 por mês. Em 10 anos de operação, receita acumulada estimada de 150 mil, mas considerando a projeção conservadora, sem reinvestimento. Prazo total da operação da usina de 25 a 30 anos. Sabe o que isso significa na prática? Que seu capital pode ser retornado integralmente e mais. Ao longo dos primeiros anos de operação, a usina ainda continua gerando por 15, 20 anos depois a energia. Não é mágica, é infraestrutura de longo prazo, com demanda garantida, porque a conta de luz não vai sumir. Seria desonesto da minha parte passar por todo esse vídeo sem falar sobre riscos. Afinal de contas, todo investimento tem risco. Então, vou ser direto. O primeiro risco que a gente tem é um gestor mal preparado. O maior risco não é que o sol parar de brilhar. É a empresa que gera a usina, que constrói a usina, ser mal preparada. Não tem engenharia adequada, não conseguir conectar a distribuidora no prazo previsto, apesar de alguma flexibilidade, ou não ter transparência nos relatórios de geração. Como se proteger? Pesquise a empresa antes de investir. Peça histórico de projetos, referências, documentação completa. Se a empresa não te dá documentação clara antes de você assinar, isso é um sinal de atenção e de alerta. Segundo risco, variação da geração de energia. A geração solar não é uniforme ao longo do ano. Meses com mais irradiação geram mais, meses com nuvens, menos geração. As projeções de retorno já deveriam considerar essa variação, dependendo da região. Peça que te mostre como o retorno foi calculado. Risco 3. Mudança regulatória. O setor de energia tem regulação ativa no Brasil. Mudanças nas regras de compensação de energia podem afetar a receita dos projetos. O Marco Legal da Geração Distribuída, aprovado em 2022, trouxe mais segurança jurídica, mas o risco regulatório zero não existe em nenhum setor. Risco 4. Liquidez. Se você precisa de dinheiro antes do previsto, sair de um SCP ou de outra estrutura não é tão simples quanto vender uma ação. Verifique antes de entrar. O contrato prevê alguma hipótese de cessão de cota? Existe um mercado secundário? Esse é um ponto crítico na sua due diligence. É possível ter renda passiva com energia solar? Sim. É possível, é real e está acontecendo para investidores que escolheram projetos bem pensados e estruturados. Mas como qualquer investimento que vale a pena, não é simples. Não é sem risco. Não é para quem quer resultado em 30 dias. É para quem pensa em construir patrimônio de verdade, com ativo real, com renda que não dependa do humor do mercado financeiro. Se você tem interesse em saber mais sobre isso e como isso funciona na prática, clica no link aqui embaixo e fala com um dos nossos consultores. A conversa é sem compromisso e você sai de lá com uma clareza real se o investimento é para você ou não.
Até o próximo vídeo e um forte abraço.